A Casa dos Wolfens. Um conto da Casa dos Wolfens e de todos os clãs da marca. Escrito em prosa e verso por William Morris. Poema introdutório. Enquanto no início da véspera do inverno, caminhamos sobre a noite se aproximando. Algum lar que tivemos de deixar deserto, anos atrás, e ainda vemos suas velas brilhando. Brilha no quarto ao lado da entrada, onde éramos felizes outrora. Mas agora a porta está fechada, enquanto a estrada escura nos leva embora. Mesmo assim, o mundo dos homens pode mudar, ao fim de algum dia apressado, e se verá o antigo brilho voltar a queimar, além do ermo sem caminho traçado. Então, com aquela luz tênue no olhar, eu lhe peço que permaneça comigo, e cuide em trêmulas memórias a vacilar, do sabor agridoce dos dias perdidos. Capítulo 1. As moradas da marca do meio. Diz o conto que há muito tempo havia uma morada de homens junto a uma grande floresta. Diante dela estendia-se uma planície, não muito grande, mas que era, por assim dizer, uma ilha no mar das árvores. Pois mesmo quando se estava em terreno plano, viam-se árvores por toda parte ao longe. Ainda que de colinas mal se pudesse falar. Apenas alguns montículos suaves do solo, como os elevados da água que se vêem, às vezes, girando entre os redemoinhos de um rio fundo e veloz. Em ambos os lados, o cinturão de árvores se estendia, à direita e à esquerda, até o distante azul, denso, fechado e sem barreiras. Exceto onde ele e a planície eram atravessados ao centro por um rio, quase tão largo quanto o Tâmisa, em Shin, na maré alta, mas tão veloz e cheio de redemoinhos que denunciava montanhas não muito distantes, embora escondidas. De cada lado do rio havia uma larga faixa de pedras, grandes e pequenas, e sobre esse leito pedregoso erguiam-se, na maioria dos lugares, barrancos de alguns pés de altura, mostrando onde as cheias de inverno comumente alcançavam. Sabes que essa grande clareira no bosque não era obra do acaso, embora o rio tivesse aberto caminho para que os homens passassem em ambas as margens. Foi o esforço humano que criou essa ilha no coração do bosque. Durante muitas gerações, o povo que ali habitava dominava a arte de fundir o ferro, de modo que não lhes faltavam utensílios de ferro e aço, fossem ferramentas para o ofício ou armas para a caça e guerra. Foram os homens deste povo que, descendo pelas margens dos rios, fizeram aquela clareira. O conto não diz de onde eles vieram, talvez dos vales das montanhas distantes, ou de terras e montanhas ainda mais longínquas. De qualquer forma, eles vieram rio abaixo por suas águas enjangadas, pelas margens em carroças ou montado em cavalos e suas vacas, ou ainda a pé, até que decidiram ali se estabelecer. Então, eles cessaram suas viagens e se espalharam em ambos os lados do rio, lutando contra a floresta e suas feras, e fizeram para si um lar sobre a face da terra. Eles cortaram as árvores e queimaram os tocos, para que a grama crescesse doce para suas vacas, ovelhas e cavalos. Canalizaram o rio para onde fosse necessário, por toda a planície, inclusive dentro da mata selvagem, a fim de conter as cheias de inverno. Eles construíram barcos para navegar, flutuando o rio abaixo ou sendo rebocados rio acima. Pescavam nos redemoinhos com rede e linha, retiravam dele troncos e coisas vindos de longe. Lavavam cascalho de suas águas rasas para buscar ouro. Assim o rio se tornou um aliado. Eles o amavam e deram muitos nomes: o escuro, o vidrado, a água de Mirkwood, pois os nomes mudavam com as gerações dos homens. Ali, aquela clareira que a cada ano se expandia, anualmente eles conduziam seus rebanhos às pastagens recém-criadas, onde ano após ano a grama ficava cada vez mais doce, conforme o sol brilhava e as águas estagnadas sumiam. Agora, no ano a que se refere essa história, era uma planície bela e sorridente, e nenhum povo possuía melhores pradarias. Muito antes disso,
já sabiam cultivar a terra e cuidar de seus hectares, passando a plantar trigo e centeio ao redor de suas casas. O arado chegou à mão e eles empregaram sua lâmina na terra. O cultivo se espalhou e cresceu, e pão jamais lhes faltou. Desta forma sábia, o povo criou uma ilha em meio a Mirkwood e ali estabeleceu seu lar, sustentando-o com um labor que seria longo demais para contar. Desde o princípio, chamaram essa clareira de Marca do Meio, pois sabiam que os homens podiam viajar rio acima ou abaixo, e a meio-dia de cavalgada encontrariam outra clareira, outra ilha na mata, chamada de Marca Superior, e também a Marca Interior. Todas eram habitadas por homens de um mesmo povo e de uma mesma linhagem, chamados de Homens da Marca, em que pese esse tronco conter muitos ramos, cada qual com seu conselho os próprios e sinais de batalha pelos quais eram conhecidos. Na própria Marca do Meio existiam muitas casas de homens. Pela palavra casa, denominavam, havia gerações, aqueles que viviam sobre o mesmo símbolo de parentesco. O rio corria do sul para o norte, e tanto a leste quanto para o oeste. Haviam casas desse povo. Suas moradas erguiam-se junto à floresta, deixando entre si e o rio uma faixa de lavoura e pasto. E o conto nos fala de uma dessas casas, cuja habitação ficava do lado oeste do rio, numa encosta suave que a protegia das enchentes comuns. O terreno descia quase diretamente ao rio, e nessa inclinação estavam os campos, denominado os acres, tal como os homens daquele tempo nomeavam as terras cultivadas. Mais abaixo, os prados estendiam-se viçosos e macios, com alguns outeiros ali e aqui, até tocar os lábios das margens pedregosas do rio de inverno. Agora, o nome dessa casa era Wolfins, e eles traziam um lobo em seus estandartes. Os guerreiros eram marcados em seus peitos com a imagem do lobo, para que fossem reconhecidos por quem fossem, caso perecessem em batalha e tivessem seus pertences pilhados. A casa, ou melhor dizendo, o telhado dos Wolfins, da Marca do Meio, se erguia no cume da encosta, de costas para o bosque e de frente aos acres e do rio. Mas você precisa saber que, naqueles dias, os homens de um mesmo ramo de sangue viviam sobre o mesmo telhado, juntos, e tinham nele seu lugar e honra. Não havia castas, como depois se viu, mas todos do mesmo sangue eram irmãos, com igual dignidade. Em que pese possuírem servos ou escravos, cativos de guerra, homens de sangue estranho, embora seja verdade que alguns, de tempos em tempos, fossem acolhidos na casa e considerados irmãos de sangue. Também, para encerrar de vez esse assunto de sangue e parentesco, os homens de uma casa não podiam se casar com as mulheres da própria casa. Para os homens Wolfins, todas as mulheres Wolfin eram irmãs. Eles deveriam se casar com os Hartins, os Elkins ou os Berins, ou outras casas não tão próximas de seu sangue. Essa era uma lei que ninguém sonhava em violar. Assim vivia este povo e tal era seu costume. Quanto ao telhado dos Wolfins, era um grande salão, belo e sólido, ao modo de seu povo e seu tempo. Não de pedra e cal, mas das melhores árvores da floresta, talhadas em chó, com vãos preenchidos com barro trançado em juncos. Comprida era aquela casa, e numa ponta, perto do frontão, havia a porta dos homens. Ela era baixa, ao ponto de que um homem ficasse de pé em seu limiar, seu capacete rasparia o lintel. Por conta desse costume, um homem alto teria que se curvar para entrar no salão. Isso vinha de tempos antigos de ataque e defesa, lembrança dos dias em que o inimigo cercava o salão, embora agora se guerreasse em campo aberto. Exceto quanto a desvantagens, os forçavam a cercar-se com carroças, formando os burgos de carros. Pelo menos não foi por mesquinharia que a porta foi feita tão baixa, como pode ser visto pelas belas e variadas esculturas de nós e dragões, feitas acima do lintel da porta, cerca de 1 metro de espaço. Havia uma porta semelhante perto da outra extremidade, por onde as mulheres entravam, chamada de Porta das Mulheres. Próximo à casa, e em todas as direções, exceto para o bosque, existiam muitos chalés e cabanas, junto aos currais e estábulos. Eram cabines para armazenamento de mercadorias e para trabalhos manuais e de ferraria, que eram difíceis de fazer na casa.
Além disso, eram as moradas dos servos. E os rapazes e jovens frequentemente ficavam ali por muitos dias e eram acolhidos pelos servos, que os estimavam, já que, em certos momentos, evitavam o grande telhado para ir e vir à vontade e fazer o que quisessem. Assim havia um aglomerado nas encostas e curvas, entre os acres dos wolfins e a mata selvagem onde viviam os lobos. No interior da casa, 2 fileiras de colunas se estendiam ao longo do salão, feitas das árvores mais robustas que se poderia encontrar. Cada uma delas era bem elaborada, possuindo base e capitel, guirlandas e nós, guerreiros em luta e dragões. Sua constituição estrutural lembrava uma igreja dos tempos futuros, com o corpo central, ou nave, e alas adjacentes. Havia janelas acima dessas alas laterais e um caminho sobre os beirais, junto ao telhado. Nestas alas laterais estavam também os dormitórios do povo. No corpo central, sobre a cumeira do telhado, estavam 3 lareiras para o fogo, com grandes respiradouros de madeira, chamados loofers, acima de cada uma, para puxar a fumaça quando o fogo se acendia. Com efeito, em uma tarde clara de inverno, era coisa estranha ver aquelas 3 colunas de fumaça subindo e se ondulando em direção à penumbra do teto imenso, e uma ou outra delas sendo cortada por um raio de sol. Quando a madeira da própria cobertura, tão vasto e alto era, que, diz a lenda, ninguém podia enxergar os ornamentos a partir do chão do salão, a menos que ele fosse erguido com uma tocha ardente presa em um longo bastão. Não havia, portanto, escassez de madeira entre os homens da marca. Na extremidade do salão, junto à porta dos homens, havia uma plataforma e uma mesa posta, transversalmente ao salão. Diante dessa plataforma estava a maior e mais nobre das lareiras, enquanto as outras estavam ou no centro exato do salão ou na câmara das mulheres. Ao redor da plataforma, contra a parede do frontão e pendendo de coluna a coluna, estendiam-se tapeçarias, tecidas com imagens de antigas lendas, feitas dos wolfins e dos deuses dos quais eles descendiam. Esse era o lugar mais belo de toda a casa e o mais amado do povo, especialmente para os mais velhos e mais valentes. Ali contavam-se histórias, cantavam-se canções, principalmente se fossem novas. Naquele local também eram recebidos mensageiros com notícias de fora, e os mais velhos conversavam sobre os assuntos de interesse da casa, da marca do meio ou de todo o povo da marca. Mas não penses que seus conselhos solenes eram mantidos ali. As assembleias do povo, onde se decidia o que fazer ou deixar de fazer, conforme fossem os assuntos dos conselhos, os quais eles chamavam de fins, da casa, da marca do meio ou do povo inteiro, eles se reuniam nos Thingsteads, em locais específicos na floresta, afastados tanto do campo como dos pastos, como era o costume de nossos antepassados por muito tempo. E a cada uma dessas assembleias comparecia a todos os homens individualmente. E em cada um desses steads havia um círculo de julgamento, o Doring, onde se proferia o veredito por vizinhos escolhidos, a quem hoje chamamos de jurados, para decidir disputas entre um homem e outro. Nenhum desses julgamentos, tampouco decisões da Assembleia, ocorriam em casa ou sobre qualquer teto, nem mesmo sobre o campo arado ou no pasto. Este era um costume dos nossos antepassados, em memória, talvez, dos tempos em que não havia casas, nem cultivo, nem rebanhos, mas apenas a face da terra e tudo quanto nela crescesse livremente. Havia sobre a plataforma, pendurada por correntes e roldanas, fixadas a uma viga alta do telhado, uma lâmpada maravilhosa feita de vidro. Não era vidro como o que se fabricava aqui e ali, mas era de um verde límpido e belo, como uma esmeralda, todo trabalhado com figuras e nós de ouro, bestas estranhas, um guerreiro matando um dragão e o sol nascendo sobre a terra. Nenhuma lenda contava de onde viera essa lâmpada, mas era tida como um objeto antigo e sagrado por todos os homens da marca. Era a linhagem dos Wolfins quem a guardava, mantendo uma chama acesa nela noite e dia para sempre. Para esse ofício, escolhi uma donzela de sua própria linhagem,
que devia ser solteira, pois nenhuma mulher casada poderia habitar aquele telhado, sendo uma mulher Wolfin. Uma mulher casada seria de outra casa, com as quais elas se casassem. Essa lâmpada, que ardia perpetuamente, era chamada de Hao-san, e a moça que a guardava, sendo a mais bela que se poderia se encontrar, era também chamada de Hao-san. Na outra extremidade do salão ficava a câmara das mulheres, onde estavam os teares e os utensílios para afiar a lã, cardá-la e tecer os tecidos. Assim era o telhado sobre o qual vivia a linhagem dos Wolfins. Os outros clãs da Marca do Meio tinham telhados semelhantes. Os principais entre eles eram os Elkins, Valins, Alftins, Bimins, Galtins, Berins, os quais traziam nos estandartes o alce, o falcão, o cisne, a árvore, o javali e o urso. Havia ainda outras linhagens, menores e mais recentes. Quanto aos Hartins, já citados, era uma linhagem da marca superior.